Mais uma vez, queridos irmãos, nós temos a oportunidade de, através do Evangelho de Jesus, que é o nosso caminho seguro, que nos dá as oportunidades de reflexão, de mudanças na nossa vida, e principalmente com o auxílio do anjo, que é sempre colocado por Deus, nosso Pai, ao nosso lado, que nós podemos chamar de anjo, de mentor, mas agradecendo muito a esse irmão que está conosco neste momento. Então, nesse momento, nesse instante, onde quer que nós estejamos, que nós possamos tranquilizar os nossos corações, tirando as angústias, os medos, tranquilizar a nossa mente, para que nós possamos estar inteiros nessa oportunidade única. E em primeiro momento, nós agradecemos imensamente a esse anjo que nos abraça carinhosamente, nos passando a paz que tanto precisamos, esse amigo que caminha conosco durante a nossa vida, nos fortalecendo no propósito de fazer o bem para nós e para o nosso próximo, e agradecendo imensamente, de mãos dadas com esse irmão, nós nos direcionamos à presença da nossa mãezinha Maria de Nazaré. Essa mãezinha nos cobre com o seu manto de amor, com o seu manto de luz, trazendo toda a paz que tanto precisamos. Nós te agradecemos imensamente, mãezinha, por tudo que faz por nós. E te pedimos que nos leve nesse momento à presença do nosso amigo e irmão Jesus. E o amor, a paz, a tranquilidade que esse irmão nos traz, envolvendo o nosso coração, envolvendo a nossa mente, nos fazendo distanciar ainda mais de qualquer problema que nos aflija nesse momento, sentindo o amor que toca o nosso coração e ele pulsa de uma forma diferente. E nós te agradecemos, irmão, por nos ensinar o caminho do bem, por nos mostrar que através do teu evangelho de luz nós conseguimos superar dificuldades, e pedimos que você caminhe conosco, amigo, nos iluminando, nos fortalecendo, e nos apresente ao nosso Pai, para agradecer pura e simplesmente, Pai, pela grandiosa oportunidade do dia de hoje, Pai. Nós agradecemos imensamente. Te pedimos sabedoria para entender as tuas leis que são perfeitas, porque, Pai bondoso que és, nunca desejaria mal para nós, nunca colocaria nada no nosso caminho que não fosse para o nosso aprendizado, Pai. Então nós sabemos que o teu amor nos alcança em todos os momentos da nossa vida. E entregamos a Ti também, Pai, o nosso coração, com fé e esperança, através da oração que nosso irmão nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas liberta-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós continuamos com a leitura continuada, do Pão Nosso, do livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a nossa oportunidade de hoje é a de número 158. Lembrando sempre que são passagens do Evangelho, passagens de Paulo. Nesse momento, no dia de hoje, nós temos uma carta de Paulo aos Coríntios. A oportunidade de hoje, a 158, o título é Governo Interno. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Essa é uma carta de Paulo, primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana.
Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas interiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos, em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Essa carta de Paulo aos Coríntios, muitas vezes, o trecho, por isso que a observação, a reflexão que Emmanuel nos traz é sempre muito boa, mas nós temos esse trecho da carta de Paulo, nós temos a interpretação de Emmanuel, um espírito de muita luz e muito conhecimento, mas nós temos também que trazer para o nosso coração, para que isso possa se tornar prático, para que isso possa se tornar real nas nossas vidas. Então, sempre, as oportunidades que nós temos de aprender com o Evangelho de Jesus são oportunidades práticas. Então, olha que importante essa observação, esse governo interno. Uma das questões mais pontuais que nós vivemos nos dias atuais são os conflitos internos que nós temos. São os conflitos da nossa mente com o nosso corpo, são os conflitos do nosso coração, porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos têm muita força sobre nós, E nós temos, infelizmente, uma capacidade enorme de projetar coisas que não são boas, de nos afligir com coisas que ainda nem aconteceram, mas nós nos torturamos com essas questões. E é muito interessante a comparação que ele faz desse governo interno, onde nós temos que chefiar esse nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico, essa nossa casa que nos é concedida, que pode ser trabalhada para que nós tenhamos saúde, ou para que nós transformemos ela numa usina de doença, porque difícil, muitas vezes nós entendermos isso, que somos, em parte também, causadores das nossas doenças. Hoje em dia talvez seja até mais fácil de ter essa percepção, porque muitas das doenças começam aqui, nos nossos pensamentos que não são bons, ou nos nossos sentimentos. Hoje nós temos uma percepção um pouquinho melhor disso. Então fica mais forte ainda esse princípio de governarmos a nós mesmos, de sermos donos, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E aí ele tem uma parte aqui que eu achei espetacular, que ele fala aqui dos ministérios. E aí ele fala do ministério da reflexão, ele fala do ministério do conhecimento, do ministério da compreensão, do ministério do respeito e da ordem. Então, todos ministérios que são importantíssimos para que nós possamos ter uma vida saudável mental e sentimentalmente. Em vários momentos da nossa vida, com certeza, que nós passamos dificuldades. Se passamos dificuldades nesse momento, se vamos passar dificuldades no futuro, nós temos muitas vezes a força para trabalhar essa dificuldade, quando nós nos autogovernamos. Então os problemas vão verdadeiramente se apresentar para nós. Mas será mesmo que muitas vezes eles têm o tamanho que nós projetamos?
Será que muitas vezes nós não começamos a enfrentar um problema, uma dificuldade, já nos diminuindo e dando muita força a esse problema, ou até mesmo um problema que não é existente? Nós criamos ele na nossa mente, nós reforçamos ele no nosso sentimento de fraqueza, no nosso sentimento de apatia. Todos esses processos desequilibram esse ser, esse corpo físico, que não é só feito da matéria, porque ele começa a falar no começo do texto de que assim, somos um microcosmo, né? Então o universo está aqui dentro. Nós somos perfeitos, nós somos criados por Deus perfeitos. E esse desequilíbrio, muitas vezes, que acontece, prejudica essa máquina, que é a máquina mais perfeita que Deus criou. Então, se nós pararmos para pensar nesses ministérios, o da reflexão, do autoconhecimento, da compreensão, nós vamos perceber que nós temos as ferramentas internas, né? Então, muitas vezes, parar e refletir sobre as atitudes que eu estou tomando, sobre os caminhos que eu estou seguindo, se isso vai trazer coisas boas para mim. Ter o conhecimento sobre mim mesmo, muitas vezes das minhas limitações e das minhas potencialidades. Olha só que lindo. Porque muitas vezes nós reforçamos muito em nós as nossas limitações, esquecendo que nós temos potencialidades enormes. Por quê? Porque nós não acreditamos em nós mesmos. Compreensão conosco mesmo. Muitas vezes nós passamos por um momento difícil e nós nos autoflagelamos. Nós ficamos ali, sabe, criando a percepção de que nós não somos fortes o suficiente. Mas calma. Muitas vezes, infelizmente, não é no nosso tempo. Mas se nós continuarmos na persistência e na paciência, o nosso momento vai chegar. É esse autogoverno, é esse governo interno que hoje nós temos tanta dificuldade de praticar, acreditando nas nossas potencialidades, conhecendo ainda as nossas limitações, mas conhecer as nossas limitações não quer dizer que elas sejam absolutas. Quer dizer que nós já conhecemos muitas vezes as nossas fraquezas, muitas vezes os nossos medos, e aí eu vou olhar para mim num determinado momento e vou falar, nossa, realmente, eu tenho dificuldade para fazer isso. Mas calma, cada dia eu vou fazer um pouquinho diferente, cada dia eu vou confiar mais em mim. Poxa, hoje eu não consegui, mas eu não vou desistir, amanhã eu consigo. Eu sei hoje que eu tenho uma limitação, mas essa limitação não faz parte de mim. Essa limitação vai ser vencida por mim. Talvez não na velocidade que eu queira, mas eu não vou desistir de me vencer, de me transformar, de fazer com que eu seja melhor. E nesse processo, né, que nós vivemos, muitas das doenças que nós criamos, elas vêm muito disso, né? Dos pensamentos de limitação que nós criamos, dos sentimentos que nós não conseguimos trabalhar, e acredito eu que sempre sentimentos que têm que estar no nosso radar, no nosso foco, para que nós não deixemos que esses sentimentos nos façam mal. São sempre o da mágoa, aquela que nós guardamos no nosso coração, do perdão, né? Porque quando nós não perdoamos, nós criamos uma força íntima muito pesada, né? Uma energia muito pesada dentro de nós. E isso prejudica esse ser, né? Esse corpo físico, nos causando muitas vezes a doença. Então a mágoa, a falta de perdão, através desse ministério que é o do conhecimento de nós mesmos, que nós possamos entender que assim, para que guardar mágoa? O que o outro fez de errado é dele. Como eu vou interagir com isso é meu. Será que vale a pena eu me maltratar, não perdoando ou ficando magoado com algo que alguém fez por mim? E olha só que interessante. Muitas vezes essa pessoa nem sabe que fez um mal pra gente. Às vezes ela está vivendo a vida dela dentro daquilo que ela acredita e infelizmente ela nos faz o mal. E aí, vamos buscar em Jesus, né? Jesus caminhava fazendo bem para todos, não parando para dar foco no que foi feito de mal, mas andando e percebendo que é melhor dar foco naquilo que é do bem. E quando a gente caminha, porque a nossa vida é isso, não é? Nossa vida não é caminhar? E quando nós caminhamos, não podemos ficar parados numa mágoa, num ressentimento, numa falta de perdão. Quando nós caminhamos e nos permitimos, através desses ministérios, observar o que é bom para nós, em primeiro lugar nós fazemos bem para nós mesmos, e no momento próximo nós vamos fazer bem para aqueles que caminham conosco.
Então, que possamos governar esse ser maravilhoso que Deus criou, essa potencialidade enorme que nós somos, e que nós tenhamos a certeza também de que ainda existem, né, dentro de nós, departamentos que ainda não estão bem arranjados, né? São departamentos que às vezes nos levam à tristeza, nos levam à mágoa, mas tudo bem, não tem problema. Talvez a grande percepção seja entender esses departamentos e, sabe, muitas vezes a gente trabalha em empresas, né, fazer o choque de gestão. E o choque de gestão é o evangelho, a renovação, a transformação, sabe? Chegar no departamento e falar assim, vamos, porque essa nossa empresa aqui, ó, isso daqui, esse governo interno, ele é bom e ele pode produzir muita coisa boa para nós mesmos. Mas vamos todos os departamentos na mesma vontade. Vamos nos governar com o objetivo de fazer bem para nós mesmos. E é isso que o Evangelho nos traz. Governar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para nos fazer o bem. E a partir do momento que nós fazemos o bem para nós fazemos o bem para aqueles que caminham ao nosso lado. Então, ainda nesse sentimento, ainda com essa vontade de fazer o bem para nós e fazer o bem para todos os nossos irmãos, que nós possamos transformar o amor que habita em nossos corações em vibrações, e que essas vibrações alcancem os corações de todos os nossos irmãos no mundo, levando a eles a certeza de que são amados por Deus nosso Pai e por Jesus nosso irmão. Nós levamos o amor, a paz, o entendimento a todos os governantes de todas as nações, para que esses irmãos entendam que o caminho da paz é o único caminho, e que muito em breve não existam fronteiras, que possamos verdadeiramente nos considerar irmãos. Vibramos intensamente, derramamos amor no nosso Brasil, nessa casa abençoada que vivemos, trabalhamos e progredimos nela, para que muito em breve todos nós estejamos juntos, no mesmo compasso, na mesma certeza de que todos os brasileiros estão bem. Vibramos intensamente pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, levando paz, levando felicidade, levando a certeza a esses irmãos de que muito em breve eles retomarão as suas vidas na normalidade, com a certeza de que Deus nosso Pai e Jesus nosso irmão nunca os desamparam. Vibramos por todos os hospitais, por todas as casas assistenciais, para que possam continuar esse trabalho abençoado de levar a saúde, a cura a todos os nossos irmãos. Vibramos em especial por todas as religiões que levam o Evangelho de Jesus a todos os lugares do mundo, reforçando o amor que nosso irmão leva ao coração de todos os que necessitam. Vibramos pelos nossos lares, sentindo a presença de Jesus nas nossas casas, alcançando o coração daqueles que tanto amamos e tanto nos fazem bem, e vibramos nesse momento por nós mesmos, necessitados que somos ainda de muita luz, de muito amor, de muita paz. Que essa semana seja uma semana de muita luz e de muito amor para nós, e que nós possamos governar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, levando em consideração que o equilíbrio que nós buscamos faz muito bem para nós, e nós merecemos ser felizes. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.